Olá, meu povo! Mais um cenário 2022. E hoje o cenário 2022 vai ser sobre análise técnica. E eu vou receber aqui um dos primeiros alunos do Fibonacci. Ele teve aula junto com o Fibonacci lá em 1800 e alguma coisa. Meu camarada André Moraes, cadê você? Pô, a gente já tá velho, você ainda fica falando umas coisas dessas, o pessoal vai achar que eu tô mais velho ainda. Mas boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Tranquilo, meu amigo. Então, obrigado por aceitar o convite. Nós vamos falar aí sobre análise técnica, vamos falar sobre eleição, vamos falar o que pensar para frente, algumas perguntas. No final, que é surpresa, que a gente não combinou, que eu só vou fazer no final. A primeira pergunta de todas. Ano que vem nós sabemos que é um ano de eleição, 2022. Ou se esse programa passar em janeiro, esse ano é um ano de eleição. Que esse programa vai passar entre 20 de dezembro e 14 de janeiro, e uma dessas datas. Então nós já podemos estar em 22. E eleição é um ano de eleição com reeleição. Então não é um ano de eleição solta. Provavelmente Bolsonaro vai vir candidato, considero quase impossível que não. Então vai ser uma reeleição como nós já tivemos 3 vezes pós-democratização, Fernando Henrique, Lula e Dilma. E eu acho que dessas 3 vezes, a de Dilma se parece bastante com a atual, quer dizer, com a de 22. Uma tendência maior à polarização do que a gente viu na reeleição de Fernando Henrique e na reeleição de Lula, que eles ganharam fácil, não foi difícil a reeleição desses dois. Eles ganharam assim bem de lavada em relação ao segundo, que não foi o caso de Dilma e Aécio, e provavelmente não vai ser o caso de, sei lá, Bolsonaro, Ciro, Lula, meu Deus do céu, Moro, não sei quem pode vir candidato ano que vem. Então a primeira coisa que eu gostaria de conversar contigo é como foi o mercado, olhando para a análise técnica nesse passado, nessas outras eleições. Então, legal. Vamos dar uma olhada, o que a tua experiência me conta? Você quer que eu vá falando ou já quer ver gráfico? Porque a gente já pode ir falando aqui. Primeiro, pode falando, depois a gente abre o gráfico. Assim, uma coisa que é certa, né? Principalmente o cara de curto prazo que gosta de análise técnica, ele precisa de volatilidade, né? Porque a gente trabalha mudança de preço com o passar do tempo. Para você ter o melhor retorno de investimento, você precisa da maior mudança de preço no espaço mais curto de tempo, né? E, portanto, ano que vem promete ser um ano interessante, porque é um ano que, costumeiramente, traz grande volatilidade para o mercado. Foi assim nas eleições, 5, 6 eleições passadas que eu participei. Na eleição do Lula, que eu já era trader, já era investidor de mercado, na primeira eleição do Lula, na reeleição do Lula, na eleição da Dilma, na reeleição da Dilma, na eleição do Bolsonaro, ou seja, vai ser minha sexta vez aí que durante as eleições eu estou no mercado. Eu entendo que talvez você falou muito de polarização, eu acho que pode ser que essa seja uma eleição que tenha pela primeira vez 3 candidatos um pouco mais fortes, pelo menos na minha cabeça, enfim, ou seja, se houver uma união de uma terceira via, isso pode acontecer e pode deixar o mercado com ainda mais volatilidade, que é o que o investidor de curto prazo gosta, né? Agora, só como curiosidade, Cabral, a gente teve, desses anos todos em que tivemos eleições, desde 2002, né, apenas uma dessas eleições um mercado negativo, né? Na eleição do Lula, né, 2002, quer dizer, o segundo semestre de 2002 foi muito positivo, em 2006 a mesma coisa, em 2010 a gente teve também a Bolsa fechando o ano lá perto do topo histórico, e em 2018, né, também uma Bolsa que performou muito bem. A única exceção é 2014, quando a gente tinha lá a possibilidade do candidato de oposição ao governo ganhar, e aí acabou que a candidata do governo ganhou, o mercado entendia que aquela não era a melhor solução para aquele momento, e o mercado acabou um pouco penalizado em 2014. Mas em todas as outras eleições, as outras 4 eleições que eu participei, os resultados foram positivos para o mercado. Ok, podemos ver alguns gráficos dessas eleições? Pode, claro. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você.
Começando aqui com 2018, né, o que eu falei para você, né, a partir do mês 6 de 2018, a gente teve aí um ano bem positivo, né? Para quem não se lembra, né, essa queda que a gente teve anterior a esse mês 6 foi por conta da greve dos caminhoneiros, né? O mercado deu uma baita balançada aqui, mas a partir do mês 6 se recuperou e finalizou a partir deste fundo do meio do ano, né, com a alta aí de 32%. Tá? Quando a gente fala de 2014, a gente viveu uma gangorra, né? Então o mercado, num primeiro momento, subiu bastante e aí, para o final do ano, caiu bastante. Então a gente teve aí, principalmente na segunda, no segundo semestre de 2014, né? Deixa eu pegar aqui, pronto, né? Estou aqui no que o segundo semestre é quando começa verdadeiramente a eleição, né? Exatamente, né? As coisas vão ficando melhor definidas, né? Aí sim a gente teve uma queda forte de mercado, né? A gente, voltando um pouco mais, a gente pode pegar aqui 2010, o segundo semestre de 2010, né? Foi também positivo, né? A gente chegou no final do ano, deixa eu vir aqui para o final do ano, né, com uma alta aí de 15% no mercado. Voltando um pouco mais, a gente pode chegar até 2006, tá? Que também, a partir do meio do ano, o mercado começou a subir e teve uma alta de 36%. Né? Então, voltando para 2002, que aí é a referência mais antiga que a gente tem, primeiro mercado desabando numa crise econômica e com medo do Lula ganhar as eleições, e a realidade, a partir do momento em que ele parecia que ele mesmo que ia ganhar, o mercado teve uma alta até o final do ano de 50%. Né? Então, o que a gente pode perceber olhando a história, né? A gente teve, sempre em anos de eleição, um primeiro semestre mais negativo de mercado, um segundo semestre mais positivo de mercado. Né? Isso não dá garantia de que agora vai ser igual, né? Mas pelo menos a gente tem uma base para a gente tomar aqui. Né? E como o analista ele acaba olhando para o passado para tentar enxergar o futuro, a gente se apoia, inclusive, no que aconteceu no passado, em outras eleições, para tomada de decisão. Fechado. E olhando para Ibovespa para 2022, o que poderia se enxergar? O que é ponto que pode chamar atenção? Tem alguma resistência, algum suporte muito forte? O que poderia Então, assim, eu vou tirar os pontos aqui, e vou deixar só esses dois que estão aqui na tela por enquanto, né? Aliás, eu vou deixar só esse aqui de baixo, tá? E vou colocar mais um ponto que para mim é muito relevante para o mercado. Naturalmente, Cabral, acho que a gente falou da última vez que eu tive aqui, a região de 100 mil pontos é muitíssimo importante. Eu me lembro do comentário que eu fiz há cerca de 30 dias atrás, que da extinta Expo Money, lá em 2006, já se falava de Ibovespa 100 mil pontos, né? Então, o mercado guarda na lembrança, com carinho, para alguns que ganharam dinheiro com essa vinda até os 100 mil pontos, ou que ganharam dinheiro depois que o mercado superou, enfim, os 100 mil pontos e foi para 130 mil, de pessoas que perderam dinheiro porque compraram perto desse ponto, o mercado recuou, enfim. Então, esse é um número de força muitíssimo importante. O Ibovespa, como a gente vai se manter o foco na volatilidade, né? Ele tem esse número de força em 100 mil pontos. Então, enquanto o Ibovespa estiver acima desses níveis, eu acho que existe, né, uma simetria que te dá uma relação de risco-ganho muito maior para alta do que para baixa. Ou seja, acima dos 100 mil pontos, eu não enxergo aceleração de mercado para baixo, o mercado caindo com força. Né? Então, esse é um ponto para mim definitivo. Para baixo dos 100 mil pontos, eu já consigo enxergar isso. Então, se vai subir ou se vai cair, a gente vai acompanhar durante o ano. Mas o ponto que vai me fazer ficar focado em mercado em queda e, portanto, ficar focado em venda e não em compra, é o rompimento desses 100 mil pontos quando tem um buraco no gráfico que mostra uma possibilidade de queda até os 93.400. Ou seja, para baixo dos 100 mil pontos, a gente tem alvo para baixo. E é muito preocupante a perda dos 93.400 pontos, porque se você olhar, observando o movimento anterior, não tem nenhum suporte forte de mercado até o fundo aqui da crise do coronavírus de 2020. Né? Então, abre espaço para mais queda ainda. Então, assim, sendo muito claro para você, neste momento, com o Ibovespa nessa região, eu prefiro ficar mais focado em compra. Né? É claro que
o que tiver um bom time, né? Tem ação que está caindo 70%, 80%, todo dia cai 10%, cai 5%, 3%. Essa a gente não vai comprar. Mas esperar uma reversão desses ativos por aqui, eu entendo que é mais jogo do que vender. Para baixo de 100 mil pontos, aí a coisa se inverte e a coisa fica um pouco mais complexa. E o 100 mil é psicológico para tudo, né? O famoso churrasco, né? Então, tudo era piada de 100 mil. Se bater 100 mil, vai ter churrasco. Se não bater... Putz, é um número assim, concordo contigo. Além de ter mundo real de compras de posições, o psicológico que nem é muito como o dólar 5, dólar 6. Dólar pela primeira vez bateu 4, dólar pela primeira vez bateu 6. O psicológico também funciona bastante, né? Demais, né? Assim, eu gosto muito, cara, dessa linha minha aqui, ó, tá? Aonde a região de R$18 em Cielo, acho que é... Cadê? Deixa eu pegar aqui. É que isso é muito mais bonito aqui no gráfico. Deixa eu me achar aqui, que eu não estou me achando aqui, que pessoa. Esses ativos vão pagando dividendo, né? A gente vai perder a nossa referência, né? Mas é exatamente isso aqui, ó, né? Olha quanta gente foi feliz comprando Cielo, né? Perto dessa região de 20 e 40, né? Até que no momento e aí o cara compra, o ativo sobe e ele se acostuma a comprar nesse ponto, né? Quando perde esse ponto, você tem uma aceleração contra esse rompimento. Então, são coisas que a gente acaba observando e que fazem uma diferença muito grande, cara, quando você tira o zoom e enxerga um movimento mais longo, né? Então, para o Ibovespa, essa região é um número de força importante, para baixo dela as coisas ficam, no meu entendimento, mais difíceis para o mercado, onde o foco seria muito mais em venda do que em compra. Fechou. E o dólar? Então, você sabe que o dólar, né? A gente fala, porque o dólar tá subindo bastante e tal, e é claro, a gente tem sentido isso, a inflação tá grande, enfim. Mas quando a gente olha para o gráfico do dólar, a gente percebe que a partir daquela subida incrível, né? Final de 2019, início de 2020, por conta... dentre outros fatores da pandemia, né, ele está se mantendo nos patamares que são, para mim, muito importantes, que ficam entre 5 e 6 reais. Né? Então, a gente está reclamando do dólar, mas, de fato, desde o mês, vamos lá, do mês 3 de 2020, ou seja, há 1 ano e 7 meses praticamente, o dólar está entre 5 e 6 reais. Ou seja, tem uma lateralização no semanal grande aí, né? Exato. É claro que aqui está embutido taxa de juros, enfim, mas não perderia essa lateralização, mesmo se não tivesse. Né? Então, eu fico muito atento a esses pontos. Eu acho que o dólar acima do 6 fica fora de controle e, portanto, eu entendo que é muito mais compra do que venda. E abaixo do 5 é sinal de que, a Bolsa vai estar lá testando topo histórico. Eu acho que é um sinal do mercado precificando, né? Uma eleição um pouco mais suave e uma economia um pouco mais suave do que a gente tem de preço agora. Então, para médio prazo, seria isso. Agora, eu gosto muito, viu, Cabral, porque quando a gente fala de R$1 no dólar, né, de 5 a 6, o cara fala, mas quanto que eu vou tradear, né? Cara, para cima, tem um monte de limitadores e resistências antigas. Eu, realmente, para cima, para ficar posicionado em dólar... pela análise gráfica, eu esperaria o rompimento dos R$6, porque eu entendo que pode vir uma aceleração muito grande a partir daí, e assim você tem um bom gerenciamento de risco. Mas tem uma linha de tendência do dólar, né, que começa aqui perto dos R$5 e já passou por 3 vezes, se a gente levar em conta isso aqui, 4 vezes esse ponto, que se for perdida também pode trazer uma queda no dólar, ou seja, para quem pensa de curto a médio prazo, né, essa perda dessa linha de tendência também poderia trazer o dólar num nível mais baixo, quem sabe aqui perto dos R$5. Então são esses os pontos aí de mais atenção no dólar. Chega a estar formando um triângulo aí? Chega, assim, eu não gosto muito de colocar triângulo, quando você tem uma resistência que não está tão distante, de colocar triângulo no gráfico, porque primeiro o triângulo seria isso aqui, tá? Mas como eu gosto de riscos, retornos, ou de possibilidade de ganhos muito maiores que o risco, né? Se a gente compra, deixa eu fazer um desenho aqui só para te explicar o que eu estou tentando falar, né? Se a gente compra o comprimento desse triângulo, né?
e pensa no stop no fundo do movimento, a gente tem isso aqui de risco, para isso aqui de alvo, porque eu entendo que isso aqui é uma resistência muito forte. Então, neste ponto, o que a gente tem? Um alvo do mesmo tamanho do risco. Eu não entendo isso como uma... É um para um, né? Um para um. Uma boa sinalização. Exato. Fechou. Vamos ver algumas ações. Sem dúvida, a nossa ação mais conhecida do mundo, que é a Vale, que podemos pensar sobre ela aí. Eu sei que temos minério, eu sei que temos China, ela não é só ela sozinha, né? Mas o que falar sobre Vale? Então, cara, a Vale não tem hoje um gráfico fácil da gente tomar decisões pensando a médio prazo, certo? Porque a médio prazo, eu gosto muito de colocar esse gráfico de semanal e pegar o início, por exemplo, de uma tendência, né? Então, assim, e a Vale, assim como a gente mostrou no dólar, ela está no meio do caminho entre o topo anterior, onde existem vários desafios até chegar lá, e o fundo anterior, tá? Então, é um papel difícil de se encontrar também uma relação de risco-ganho neste momento que seja razoável. Agora, como a gente pode pedir ao mercado um movimento que faça sentido, eu posso desenhar para você o que eu gostaria que Vale fizesse para que eu tivesse mais vontade de comprar Vale. Pode ser? Pode, claro, vamos embora. Então, vamos lá. Né? Uma das figuras que, aliás, o pessoal dá muita risada, né? Porque as figuras na análise técnica recebem nomes engraçados, e como, por exemplo, essa que eu vou falar, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, e as pessoas, antes de entender o que aquilo significa, preferem brincar e tudo mais, né? Então, eu vou dar um outro nome para isso, né? Eu vou chamar de reversão de tendência, né? Então, no gráfico diário de Vale, o que nós tivemos foi uma queda muito forte, né? Uma queda de 50% em poucos meses, ela saiu de um pouco menos de 50%. Vamos lá, 40 e poucos por cento, saiu de 107 para 61, né? E alguma coisa. Também se recuperou muito rapidamente, tá? Em 2 meses ela subiu bastante, deu inclusive uma oportunidade de compra no rompimento de uma linha de tendência, que você já me viu aqui, eu sou completamente apaixonado por rompimento de linha de tendência, tá? Mas agora se foi, né? Então, assim, para comprar com, por exemplo, stop aqui embaixo, vai admitir que está errado aqui embaixo, não faria muito sentido. Se a Vale fizer um movimento de correção, depois de toda essa alta, e um novo movimento, isso vai ficar aparecendo, né, com uma recuperação que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido, ou que Elliott, que tem uma teoria chamada teoria de ondas de Elliott, chamava de onda 3. Né? Aqui você teria uma primeira onda, né, uma segunda onda, que é uma segunda onda de correção, tá? E aqui teríamos uma terceira onda que tende a ter pelo menos 100% do tamanho da onda 1. Então, este movimento em Vale me faria sentir vontade de comprar, porque aí eu teria um alvo cá em cima, com stop não tão distante como esse stop anterior aqui. Tá? Então, esse seria o movimento que em Vale eu pediria ao mercado, aos deuses do mercado, para que ele fizesse, para que eu pudesse pensar na operação. E você só compraria a Vale só para efeito de aprendizado para o nosso público, quando a linha 3 ultrapassar o topo da linha 2. O encontro da linha 1 com a 2, onde é que está esse tracejado aí em paralelo? A partir dali que você compraria? Sim, se for uma operação de médio prazo, sim, tá? Eu quero ter Vale para os próximos 2 anos, vou tentar começar a montar uma operação, seria aqui. Para operações swing trade, não. Aí a gente acaba olhando tempos menores e se antecipando a este rompimento. Tá? Eu não utilizo indicador no dia a dia, quando o mercado está em tendência. O que eu tenho aqui são médias. Média, para mim, não é um indicador. Média é média. A gente usa isso para tudo na vida, né? Então, que hora que começa a nossa gravação? Tal hora. Eu tenho que chegar 5 minutos antes, né? Quanto tempo, em média, eu levo para ajeitar meu som? 5 minutos. Então, eu sei que tem que chegar 5 minutos antes. É alguma coisa que está presente na nossa vida para tudo. Até na hora de escolher que roupa a gente vai colocar de manhã. Se é roupa de frio, roupa de calor, enfim. Então, a média está aqui no meu gráfico. Porém, para a reversão de tendência, Cabral, quando eu tenho esse indicador aqui cruzado para cima, esse indicador nada mais é do que um MACD com mais uma linha que eu não queria tantos sinais, o MACD dá muito sinal, e aí eu coloquei mais uma linha e chamo esse indicador de difusor, ele está aí em boa parte das plataformas que tem disponíveis hoje aqui no Brasil.
Quando eu tenho a linha vermelha em cima da linha laranja e, o que não é o caso aqui, a linha laranja em cima da linha preta, aí eu posso, para uma operação mais curta de swing trade, me antecipar a esse rompimento que eu desenhei aqui com você, tá? E tentar pegar aqui, com stop aqui, portanto, a gente teria uma relação de risco-retorno muito maior, tá? Mas aí é começar esta operação pensando numa operação de curto prazo, eventualmente até deixar para mais longo prazo, mas é começar pensando no curto prazo. Fechou. E a nossa querida Petrobras, Petro 4, que podemos pensar sobre ela, por favor? Então, a Petrobras, cara, ela está prestes a encarar um número de força extremamente representativo para ela, e que eu acho que pode gerar para o papel uma aceleração, tá? Se for rompido. Cara, venda em Petrobras, André, estatal costuma sofrer um pouco mais por conta de eleições e tal, é verdade, tá? Então, se tudo estiver ruim, provavelmente ela cai, eu não quero fazer nada com venda com ela, a não ser, por exemplo, no rompimento de uma linha de tendência como essa que está traçada aqui, perfeito? Agora, existe um número de força em Petrobras, que é essa região próxima a 31,65, que está marcada no meu gráfico aqui, que é um ponto que pode gerar aceleração. Para quem não sabe, né, num belo dia de manhã, a Petrobras começou a subir, tinha opção call que valia 1 centavo, e daqui a pouco, sabe lá Deus por quê, a Petro disparou e era o pré-sal, tá? Essa opção, ela saiu de 1 centavo... 7 de novembro, não é? 7 de novembro de 2007? Não, perdoe, o topo histórico que aconteceu depois. Aqui o pré-sal foi aqui, ó, foi este movimento aqui, ó, aqui tá 5 de novembro, tá? Por quê? Porque eu tirei férias e me ligaram no aeroporto. Sabe aquela tua opção que você zerou ontem, que falou que eu ia acompanhar nas férias? Já subiu 10 vezes. Eu desligava pro inferno, pá! Bom, mas aí, algumas semanas depois, Cabral, né, a gente teve aí o topo histórico de Petrobras, né? E você imagina a dor, e neste momento, 2008, era um momento que muita gente chegou para a Bolsa de Valores. Então tem um pacote de gente comprado nessa região aqui, né? Gente que viu Petrobras sair de 31, chegar, se não me engano, a 4. Vamos lá, a gente segue no gráfico aqui, observa, 3 e alguma coisa, né? Porque ela vai pagando dividendo, vai diminuindo o preço, né? E está vendo de novo a oportunidade de, sei lá, sair de Petrobras no 0 a 0. Isso é uma ilusão, né? Porque a inflação do período foi gigante, né? Mas pelo menos nominalmente sai no 0 a 0, né? Então, eu entendo que se a gente tiver Ibovespa mesmo que lateral no primeiro semestre do ano que vem, ou até mesmo ganhando força, o rompimento de 31,65 pode ser um ponto a se pensar em compra de Petrobras, tá? Eu gosto muito desses pontos que anteriormente foram importantes e que o investidor não se esquece, que teve muita gente que ganhou e perdeu dinheiro, e esse é um ponto, na minha opinião, muito importante para a Petrobras. O que a gente vai precisar, trader, né, é de um ponto de stop aí na Petrobras. Tomara que posso pedir para os deuses do mercado qual movimento que eu gostaria de ver nela? Pode, claro. É mais ou menos isso aqui, ó. Vem, bate cabeça nessa região, que é muito comum, tá certo? Corrige e vem de novo. Porque aí a hora que vier e romper, eu tenho aqui, ó, a minha rota de fuga, né? Aqui que eu vou falar assim, ó, se der tudo errado, eu caio fora aqui, pronto, tá? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou esse teu ponto tracejado aí, que é famoso em todos os gráficos, que é o ponto máximo da ação na história. Uma ação, quando esse ponto gráfico é 2008. Então nós estamos falando de 13 anos. O investidor recebeu alguns proventos e dividendos nesses 13 anos. Então, esse teu gráfico, ele é adaptado para provento ou ele é preço original? Sim. A hora que ela chegar a 31,65, o cara que comprou Petrobras no topo histórico vai estar no 0 a 0. Ou seja, aqui, esse preço já está descontado dos proventos, né? A Petrobras, naquele momento, valia 40 e tantos, e aí 14, 15 reais foi provento que ela recebeu, por isso que ela está valendo. Aí fica a grande dúvida. Quantos investidores sabem esse número de um número tão antigo? Porque ele lembra, eu comprei a 38. Um exemplo. Recebi provento e hoje vale 31. Mas quem faz essa conta? Entendeu a minha dúvida?
Entendi. Muita gente, Cabral. Assim, uma das coisas que, para um rompimento de topo histórico, ele passa a ser mais importante, que quanto mais mais antigo foi esse topo histórico, sabe, mais as pessoas observam o rompimento desse topo histórico, simplesmente porque quando você compra um ativo e ele cai no dia seguinte e volta a subir, você comprou Magazine Luiza, ela caiu 10% hoje, né? Aí você ficou triste, mas em compensação amanhã ela sobe os outros 10%, um mês depois aquela dor nem existiu, certo? Mas eu conheço muitos investidores que estão grudados em Petrobras desde aquela época, né? Assim, 2008, não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil ia ser em pouco tempo a maior economia do mundo, né? Era tudo positivo aqui para o Brasil, não dava nada errado, né? Grau de muita gente comprada naquele ponto. Grau de investimento, a economia voando, veio pouco depois uma crise, o Brasil no primeiro momento sentiu muito pouco, né? Então, cara, assim, tinha tudo para a gente realmente dar certo, né? O Brasil é engraçado, eu vi um comentário, a gente tá chegando perto de dar certo, tem um revés do caramba, e a gente tá chegando perto da beira do barranco, tem um precipício enorme, a gente consegue voltar e estamos sempre entre dar certo e dar errado, né? Enfim. Então, tem muita gente posicionada em Petrobras e esse vai ser um ponto que eu entendo, vai ter uma briga grande entre compradores e vendedores. Fechou, meu amigo. Vamos olhar agora um pouquinho o setor de bancos, por favor. Posso te dar um exemplo? Pode, claro. Assim, claro. Um dos pontos eu tenho um exemplo meu na prática, mas foi uma ação que nem pagava dividendos, que na época ela estava muito mal, a Cesita. Ainda existia a Bolsa Rio, eu estava no Pactual como um funcionário comum, aí um relatório sobre a Cesita, tinha papo de restrição, mas pode comprar desde que não venda em Y dias, não sei o quê. Eu comprei, zerei 1 ano e meio depois. Ele só voltou no meu preço 3 anos depois. Eu comprei a cotação mais alta de 3 anos. Só saiu um negócio aquele preço tão alto, foi o meu. Aí ele caiu, 3 anos depois voltou. Legal. Eu estou voltando no tempo aqui com o gráfico do Ibovespa, eu vou colocar um gráfico semanal, para a gente só comparar exatamente o que é a Petrobras, o que foi o Ibovespa, né? Então, o Ibovespa, ele fez topo, perto dos 74 mil pontos aqui, na mesma época, né? Em maio, junho de 2008, caiu. Olha o que aconteceu de novo a hora que bateu nesse ponto, né? Veio força vendedora e o mercado caiu de novo, né? Aí você tem lá o mercado toda vez tenta subir para romper os 73 mil pontos e não consegue. Aí ele vem de novo nessa região. Olha quanto tempo de briga aqui, Cabral. Esse é um gráfico semanal, né? 4 meses. Mas a gente consegue perceber que quando o ativo se livra deste ponto anterior, aonde tem uma força vendedora muito grande, porque as pessoas se lembram de momentos que foram felizes, infelizes e tal, você tem uma boa aceleração de mercado, né? A gente está falando do Ibovespa aqui, subindo 20 e tantos %, que é uma belíssima perna de alta. Fechado. Então vamos ver YouTube 4? Vamos ver YouTube 4. Esse gráfico aqui é uma saladona, cara. É um setor que, neste momento, está extremamente desafiador, né? A gente teve aí bonitos movimentos em siderurgia, nos últimos momentos, em mineração, e nos últimos 2, 3 meses, esses movimentos foram para cima. Na Petrobras também para cima, a gente teve movimentos bem definidos de queda em empresas ligadas a shoppings, em varejistas, principalmente as online, que caíram nos últimos meses 40%, 50%, 70%. Agora, quando a gente olha para os bancos, cara, a impressão que a gente tem é que isso não sobe nem cai, né? Porque se você observar, pega aqui o preço que a gente estava aqui em 22 de 2018, é mais ou menos o preço que está agora, né? É claro que a gente teve muito acima disso em momentos bons de economia, muito abaixo disso, momentos ruins de economia, mas a gente está nessa mediana. Então, assim, com bancos, inclusive, Cabral, no curto prazo, para swing trade, que você se desenrola do ativo em 15 dias, eu entendo que enquanto esse gráfico tiver essa configuração, o melhor a fazer é ficar de fora dele. Tá? Eu realmente não enxergo assim,
tão perto, né? Se a gente pegar linhas de tendências mais antigas, né, a gente vai poder, sabe, pegar uma coisa como essa aqui, a gente está batendo nessa linha de tendência, portanto, esse é um ponto que pode ser uma boa compra, ou se romper uma boa venda, enfim, mas eu acho assim, que a situação nos últimos anos de banco está tão complexa, cara, que eu, por enquanto, pensaria em ficar de fora desse setor. Quando a gente fala de banco, né, a gente tem que falar, deixar claro que a gente está falando desses bancos tradicionais, né, Itaú, Bradesco, eventualmente BBAS, a gente pode até tentar alguma coisa. E eu vou te falar que para baixo não me interessa Itaú. O ponto em que ela passa de novo a ficar interessante talvez, deixa eu traçar isso aqui com uma inclinação um pouco maior, tá? E pegando os pontos corretos aqui para todo mundo poder, se quiserem aí, colocar no seu gráfico também. O ponto em que começa a pintar a aceleração aqui em Itaú é o rompimento desse topo, dessa linha de tendência. Para mim, antes disso, é ativo para ficar de fora. Porque ela bate e volta 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 vezes. Exato. E aí, só por uma observação, Cabral, assim, eu também, da vez que eu estive aqui, eu falei muito sobre esses padrões de candle, né, que mostra, naquele momento, uma força que antes era compradora mudando para força vendedora. Né? Você percebe que várias vezes que bate perto dessa linha, você tem um padrão de candle como esse, né, que a gente chama de estrela cadente, é o seu nome que algum doido lá do passado deu para esse padrão aqui, né? Mas com um pouco de esforço, né? Isso aqui se parece com estrela cadente mesmo. Né? Então ela tem deixado aí sinais de que esgotou a força compradora todas as vezes que chega perto dessa linha. Quem sabe, né? A hora que chegar a próxima vez, não deixando um padrão como esse, mostra que tem vontade de subir. Fechou. E B3, nossa querida B3SA3. Pois é, rapaz, nossa querida B3SA3, né? Olha o tanto de linha que eu traço nela, Cabral, porque isso é um bicho bravo, né? Assim, tem coisas que... Por que o pessoal fala assim, não é que eu não gosto da empresa, né? Eu não gosto dessa ação para o curto prazo, né? Porque é difícil de fazer leitura em B3, em Ambev, né? Mas, enfim, e talvez isso seja um problema muito mais meu do que da ação. Ixi, tem um problema aqui no meu gráfico aqui. Eu vou ficar aqui no gráfico diário porque tem algum bug aqui no sistema, tá? Cara, a B3, é claro, é fácil de perceber, é um ativo em tendência de baixa, né? Ela tem tido aí não só um segundo semestre ruim, mas como um ano todo ruim, e se a gente observar... quer dizer, a partir de julho de 2020, né, ela teve aí um movimento descendente, né? Não é um ativo que, de forma alguma, eu ficaria vendido, tá? Mas é um ativo que, no médio prazo, só me interessa acima dessa linha de tendência, para compra, tá? E é claro, a hora que isso acontecer, a gente vai calcular o tamanho do risco, o tamanho do alvo eu sei, que é a próxima resistência, que é a outra linha de tendência que está aqui em cima, e aí podemos pensar numa operação. Você vai me perguntar, André, e essa linha aqui embaixo? Pode ser uma linha de curto para quem vai fazer swing trade e tal, mas para médio prazo eu esperaria o rompimento dessa linha para tomada de decisão de compra no ativo. Fechou. Ambev, essa também é complicada? Não, mas é muito coisa de perfil, né? Tem gente que fala, cara, como é que você não gosta de Ambev? Só ganha dinheiro com ela e tal, não sei o quê. E para mim, para o meu estilo de leitura, né? Ambev é bem complicada, né? Deixa eu colocar ela aqui no gráfico semanal para você ver que a gente consegue mostrando sem muita dificuldade no gráfico, né? Por que ela é tão complicada, né? Ela, se a gente pegar também desde 2018 até agora, a Ambev está muito lateral. Viveu um excelente momento no ano de 2020, até largar o topo aqui no meio de ano de 2021. Tá? Realmente você teve aí uma perna de alta muito longa dela a partir do final da crise do coronavírus, tá? Mas depois disso, qualquer leitura em Ambev foi muito complexa. Eu entendo para ela que nessa aqui eu enxergo, inclusive, a possibilidade de venda, pensando em médio prazo, até mesmo abaixo desse ponto de 15,60, tá? Então, se for o movimento que acontecer, pode gerar uma operação de venda. E compra de novo em Ambev no rompimento dessa linha de tendência aqui em cima. Aí eu enxergo que existe uma bela possibilidade dela, pelo menos,
caminhar até o seu topo histórico, aqui em 22,90, e quem sabe rompendo o topo histórico e se embora junto com o mercado, caso seja um ano positivo para o Ibovespa ano que vem. Fechou. Vamos ver mais duas, por favor. A penúltima dela, VEG. Uma das queridinhas do mercado também. O pessoal de fundamentalista, então, é apaixonado por VEG. Eu acho que temos aqui cara, deixa eu tentar abrir o gráfico. Acho que não teve essa queda tão grande, né? De jeito nenhum. Beleza. Eu posso colocar o... A gente é apaixonado pelo mercado, a gente tem 200... Opa! Deixa eu fazer uma coisa aqui. 200 gráficos abertos. Esse aqui está com alguma pane. Já descobrimos 2 ativos aqui em que existe essa pane, né? Então, deixa eu abrir... VEG B3. VEG B3, né? Então, aqui tá fácil de... Você já me conhece um pouco, sabe que eu gosto das minhas linhas de tendência. Assim, na verdade, eu gosto de tendência. Eu acho que é o que... até com uma posição de médio prazo é o que dá dinheiro, né? Então, aqui em VEG, cara, a gente tem essa linha aqui, se rompida, eu não ficaria comprado nessa operação. Eventualmente, dependendo do tamanho do risco, poderia até vender. Eu sei que a maioria dos meus amigos fundamentalistas vão achar isso um ultraje, né? Mas eu sigo preço, né? Então, eu não me apaixono por ativo e nem desgosto de ativo, não tem problema com isso. E para cima desse ponto, neste momento, essa região de R$40, eu entendo que pode gerar aceleração do ativo, no primeiro momento para testar o topo lá em 46 e quem sabe romper e se embora, que é coisa que ela geralmente faz, né? Porque quando a gente vai tirando o zoom, a gente percebe que, de tempos em tempos, a Ambev passa um momento mais lateral, tá? Eu vou esquecer aqui disso aqui, porque foi a crise do coronavírus, um movimento completamente atípico, né? Deixa eu pegar aqui. Ela passa um momento lateral, mas aí depois eu vou até pegar essa linha de tendência e transferir para cá, ela vem, rompe uma linha de tendência, vai-se embora, ou ela vem, né, rompe um ponto de resistência, vai-se embora, né? Então ela está de tempos em tempos, né? Ou ela vem aqui, como aconteceu aqui, rompe uma linha de tendência e vai-se embora. Então, de tempos em tempos, ela fica lateral e se o futuro repetir o passado, rompendo aquele ponto perto dos 40, a gente pode ter em VEG novamente uma outra aceleração. Fechou. E a nossa última análise, por favor, JBS. Essa aqui é JBSS, né? JBSS3. Essa aqui tá Pô, tá trabalhando agora, em topo histórico, é isso? Não, mas esse topo histórico é o topo histórico feito algumas semanas atrás, tá? Porque JBSS, eu me lembro de treinar ela a 5 conto. E em 2008, na crise, ela chegou a R$2, né? E a gente fica comprando e vendendo, né? De certa forma, se a gente tivesse poder de prever o futuro, era só ter comprado aqui a R$2 e não ter saído mais, né, Cabral? Exatamente. Mas a gente poderia ter comprado a GX também nesse dia aí, né? Mas enfim, ela tá... por isso que a diversificação é tão importante, né? Ela está na região de topo histórico e aí, claro, segue a mesma observação de sempre, né? No ponto de topo histórico, o rompimento desse ponto geralmente gera uma aceleração nos preços e quando isso acontece, tendo um risco adequado, a gente pode pensar em compra do ativo. Como ela está lá nessa região, eu vou te fazer o desenho aqui que... olha o que eu te falei, né? Esse padrão de candle aqui é exatamente o padrão que depois de uma forte alta a gente comprado não quer ver, porque mostra a possibilidade de uma correção. E querendo ou não, né, essa correção foi de quase 3% hoje. Ótimo, né? Porque isso dá a possibilidade de isso aqui fazendo uma correção, quando vier de novo para romper esse topo, você pegar esse rompimento tendo um stop aqui. Ou seja, aqui eu admito que eu errei. Mas aí para cima pode ir para infinito que continua bonito o gráfico, tá? Fechou, meu camarada. Então, primeiro, André, muito obrigado por você disponibilizar seu tempo para conversar com a gente. Setor financeiro é o setor mais preocupante, os demais temos uma chance aí razoável para 22. Agora, Cabral, é claro que a gente... Posso só complementar, né? Claro. A gente ficou aqui focado nessas ações aí que tem um
uma maior liquidez. Eu resolvi pegar as que tem a maior liquidez do Ibovespa, porque é mais fácil, consegue abranger um público maior, né? Com certeza. Mas eu entendo que, caso o mercado caia, o que eu vou falar talvez não seja válido, porque fazer venda em ativo que tem uma liquidez baixa, né, em ativo que já caiu 70%, 80% nos últimos meses, é uma coisa que, no meu entendimento, não faz nenhum sentido. Mas eu ficaria muito atento a ações, por exemplo, como o Cash 3, né, que está vivendo aí, depois de uma subida muito forte nos primeiros 6 meses do ano, uma queda acumulada aí impressionante, né? Assim, são 100 pregões com uma queda de 74%, que já foi pior, já foi de 78%, 80% e tal. Aí você vai falar, então compra isso aí, porque já caiu 78%? Não, né? Vamos arredondar, um ativo que caiu 90% é um ativo que caiu 80% e depois caiu mais 50%. Então você não precisa comprar caindo, né? Mas se você utilizando a análise técnica, você vai ter a possibilidade, caso o mercado seja positivo ano que vem, de, entendendo um bom time e com stop colocado, pegar a reversão de tendência de ativos. Eu estou falando Cash 3, mas é Magazine Luiza, que no meu entendimento, durante muito tempo foi uma blue chip, que inclusive está num ponto de suporte muito bom, né, que é esse ponto aqui, joga no gráfico semanal, você consegue perceber que é a mínima ali da época da pandemia, né? Fora isso, a semana não acabou, mas está fechando um candle parecido, que é o contrário daquele que a gente vê no topo, que é o que a gente vê no fundo, que é o martelo, né? Então, ações como essa, eu acho que a gente precisa ficar de olho, né? E aí eu dei 2 exemplos, a gente poderia dar mais 30, porque tem pelo menos umas 40 ações caindo 70%. Eu ficaria muito de olho para, eventualmente, no caso de uma reversão, a hora que existir um time, né, você conseguir entrar nesses papéis, porque eu entendo que existe uma assimetria. Se você conseguir pegar uma operação de compra a favor da alta, muito grande, tá? Então é outra coisa que eu ficaria focado. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu ia acabar esquecendo, eu não olhei para o meu caderninho aqui. Qual é a ação ou ativo, pode ser o que for, que o teu olho brilha demais quando você analisa? Algum nome, sei lá, toda vez que eu vejo a empresa tal, historicamente ela sempre me foi fácil de analisar, eu recomendo ou compra ou venda. Tem alguma que seu olho brilha demais? Cara, tem uma que nesses últimos 6 meses ela não ofereceu nenhuma oportunidade para mim, mas ela, quando entra em tendência, e principalmente em tendência de alta, ela casa muito bem com as minhas estratégias, é a Trisul. Tá? Neste momento, ela está lá, assim como todo o setor, vivendo uma grande queda e tudo mais, mas eu tenho um monte de linha traçada nela, né? Então, porque, assim, eu não faço a mínima ideia se ela vai conseguir fazer esse movimento de novo, tá? Mas que foi um movimento aí entre 2017 e final de 2019 de 1.200% de alta, né? Mas se ela for fazer, eu quero estar aqui ligado aí para pensar numa operação com ela. Fechou, fechou. Agora sim, meu camarada, deixa eu agradecer pela sua disponibilidade de nos ajudar em 2021 e também nos ajudar a pensar 22. Muito obrigado como pessoa jurídica, mas a nossa conversa ainda não acabou. Agora eu vou falar com André Moraes, pessoa física. André, eu vou te fazer 3 perguntas que eu fiz para todos os entrevistados. Foram as únicas 3 perguntas iguais para todo mundo que passou aqui. Me ajuda. Qual livro eu não posso deixar de ler em 2022? Pode ser qualquer livro, tá? Não precisa ser obrigatoriamente área técnica. Qualquer livro. Vamos lá. Cara, então eu vou sair um pouco da área técnica e vou falar de um livro que já é muito batido, todo mundo fala dele e tudo mais, mas foi talvez assim, fora da área técnica, né, que eu sempre falo dos livros do Alexander Elder, principalmente o Como se Transformar um Investidor / Operador de Sucesso, que foi muito importante na minha carreira, mas depois de um tempo você percebe que a análise técnica é uma fração do que você precisa para ter sucesso no mercado, e que assim, ser um cara que gerencia muito bem o risco, ser um cara bom de cabeça, vai te dar muito mais retorno do que saber análise técnica. E o que me fez ter um bom gerenciamento de risco e, portanto, conseguir estar bem emocionalmente sempre,
foi ter uma rotina muito bem estruturada e criar o hábito de ter todos os meus estudos na ponta da língua, saber a qualquer momento quanto que eu perco se der errado, quanto que eu ganho se der certo, tudo mais. E eu aprendi muito disso lendo um livro que se chama O Poder do Hábito. Não tem nada a ver com o mercado, mas que me ensinou muito sobre como alguns hábitos podem ser positivos na tua profissão. No meu caso, como analista ou como investidor, ele foi muito importante. Fechou. Esse livro é muito bom mesmo. Putz, sim, já li, é um baita de um aprendizado. A segunda pergunta. Imagina não. Qual pessoa você gostaria de bater um papo e por quê? Desde que eu te dê uma condição, 2. Essa pessoa tem que estar viva e você nunca conversou com ela na vida. Qualquer pessoa do planeta Terra. A língua não seria problema. A língua não seria problema? Teria um tradutor, teria alguém para conversar contigo, sei lá. Já tive aqui Putin, já tive Jordan, já tive Obama, já tive Elon Musk, já tive de tudo aqui. Legal. Cara, assim, principalmente com o meu podcast, que é o Gamecast, né, que eu tenho com o Roberto Indec, que você conhece bem também, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que foi importante no meu desenvolvimento, na minha história, enfim. Né? Inclusive, tive a oportunidade de falar com o Alexander Elder, que me ensinou muito no começo da minha carreira, como trader, eventualmente depois como analista e tal. Então, eu vou para o lado mais do esporte, né? O esporte que eu mais gosto é o automobilismo, e tem um cara que, para mim, é um cara que eu gostaria de, sei lá, ter 15 minutos de papo com ele, de entender um pouco melhor o que o motiva, como foi ser essa pessoa desde o início de carreira, sem dinheiro, e chegar onde chegou, que é o Lewis Hamilton, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Vou até falar, eu achei que esse ano o Verstappen estava com mais sede de vitória, quando ele ganhou até fiquei feliz, mas é uma pessoa que eu admiro demais, o Hamilton, então é uma pessoa que eu gostaria de conversar. Vem cá, ele merecia ser campeão? Estava certo ou não? Ultrapassagem? O carro lá saiu no horário certo? Cara, assim, isso tudo tem meio que política, né? Eu não sei, assim, eu costumo, assim, foi excelente, né, cara? Um campeonato decidido na última curva é muito melhor do que aquelas coisas chatas que a gente tinha anos atrás do campeonato no meio do ano, você já sabia quem ia ganhar, né? Então, foi emocionante, pelo menos. Fechou. Deixa eu te fazer a última pergunta. O meu público de aluno vai de faculdade de 18 a mestrado. Se eu levasse você para conversar com a minha turma de alunos com 18 anos de idade, a média da sala, e você hoje, pessoa feita, já homem feito, qual é a principal dica de vida que você daria para eles? Dica de vida, assim... O que você poderia ter feito que não fez, que depois você enxerga? Não, seria legal. Eu acho que o seguinte, o que para mim é muito importante é ter hoje a certeza de que, cara, no topo não tem nada, cara, no máximo um caixão. Então é preciso que você curta a caminhada, porque senão, cara, nada faz sentido, né? Então, escolha uma profissão, não pelo dinheiro e sim pelo prazer. Depois, se você for bom naquilo, sentir prazer no que você faz, você acaba ganhando dinheiro, né? Independente de qual vai ser. E, cara, se pergunta todo dia se você é uma pessoa feliz. Se não for, né? E aí pegando... cara, imperdoável. O nome do fundador da Apple, acabei me esquecendo aqui. Steve Jobs. Steve Jobs. Imperdoável, né? Mas vai lá, já tem 45 anos, já tô podendo esquecer uma coisa ou outra. Um discurso que ele fez em Stanford, né, dele se perguntar todos os dias se ele estava feliz, e quando por várias semanas a resposta era não, significava que ele precisava mudar alguma coisa. Porque a caminhada precisa ser feliz, cara. Assim, e quando você traz para o mundo do investimento não é uma tortura, né? Se é para você uma tortura, é porque talvez investir sozinho não seja para você, ou porque você está fazendo alguma coisa, cara, que você precisa mudar, né? Então, a caminhada precisa ser muito top, tá?
para que no final, quando você chegar no topo, e eu espero que todos cheguem, você possa falar, putz, cara, que legal, valeu a pena toda essa caminhada, foi muito legal, né? E vamos para a próxima, quem sabe. Eu sou um exemplo vivo que mudei a caminhada no meio do caminho. Eu, até 30 anos de idade, 31, eu já tinha passado em tesouraria de banco, em gestão de fundos, em corretora, de tudo um pouco. Mas eu me descobri literalmente foi dando aula. E eu me descobri aos 31 anos dando aula. Descobri, cara, tudo que eu fiz para trás vai me ajudar na aula. Mas eu me sinto muito mais prazer dando aula do que tudo que eu fiz para trás. Então, tchau mercado, tchau rotina, vamos para dentro de sala. É isso aí, é isso aí. Eu também fiz isso. Eu larguei engenharia depois de formado, depois de 6, 7 anos de formado. A engenharia naquela época era top e tal, e fui me embrenhar no mercado, que era o que me dava prazer. Então, agora sim, meu amigo, agora acabamos. Então, agora chegamos ao fim. Pô, muito obrigado. Bom 2022. Sucesso e saúde aí para você e para os teus familiares. Cara, muito obrigado para você também, Cabral, e para vocês, né? Fiquei sabendo hoje que vocês, ano que vem, aí vão dar... TV a cabo. Estar aí nas nossas TVs e tal, né? Eu conheço o pessoal da equipe, gosto de todos, desejo para vocês aí todo o sucesso do mundo e no que eu puder ajudar, pode contar comigo. Tá bom. Fechado, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, até mais. Esse foi o Cenários 2022, conversando sobre análise técnica e a vida com meu camarada André Moraes. Muito obrigado e até a próxima.